com as vítimas das enchentes, porque é real, eu sou uma delas. Vi hoje de manhã numa entrevista, ontem, desculpa, o próprio Muxanga. Nós todos temos residências lá nas Matolas. Felizmente não é nas nossas casas dentro, mas as vias de acesso. Exato. Então, as vias de acesso, primeiro até me desculpar, porque eu estava a falar contigo da outra vez, eu disse, eu não posso vir. E tanto como vocês próprios vêm advertindo nas televisões, que não interessa se você tem 4x4. Exato. Não tira o carro, não vai. Então, solidarizar-me e dizer que vou agora na segunda-feira vou à escola 8 de março, lá no bairro de Salana, na Matola, para distribuir alimentos e outros produtos que as pessoas precisam. E é muito importante que não seja eu só, não podem esperar uma figura pública, nós todos temos que trabalhar nesse sentido. Então, não vale a pena esperar que seja uma figura para ajudar. Nós todos temos que ajudar. Agora, eu não sei se estou audível, certo? Tá. Eu não quero ofender os painelistas que estão aqui. Mas primeiro deixa-me começar com a criação da Bíblia e de Deus. Ok. Essa criação foi exatamente para domar o negro africano. Notando que na Bíblia tudo que se fala é para amedrontar as pessoas. Não há nada que dizem, pode saltar de um prédio de 33 andares se quiseres, salta. Eles criam um medo. Aquele livro era uma forma de lei na antiguidade. Eu estou a falar de história. Exato. Agora, quem quiser ir investigar, vai investigar e vai ver como é que o colono entrou em Moçambique. Com aquele livro que ameaça as pessoas. É tudo ameaça. Tanto que o Conselho Constitucional que temos hoje, exato, a legislatura que todo mundo tem, parte de um certo livro, que é a Bíblia. Ok. Fala tudo sobre proibição. Sim, só mudou-se. Tanto que os políticos são amigos de religiosos. Ok. Os políticos são amigos dos religiosos. Mas é óbvio. Como é que viviam os Papas João Paulo? Como é que vivem os Papas João Paulo? Como é que vivem esses nossos bispos? Não trabalham em nenhum sítio. Ninguém vai para aquela igreja. A igreja que nós vamos, que eu digo nós somos moçambicanos, a maioria é a Igreja Universal. Mas há um poderoso, é Paulo que é bispo daqui de Moçambique, um mulato. Tem mais dinheiro que esse aí. Vive como? Trabalha onde? O governo financia aquilo. Mas ele não trabalha em nenhum sítio. Ninguém vai na igreja dele. Ninguém fala dele. Só nós que falamos. Quando chega ali faz umas bencinhas. Desculpa. Não, você sabe que eu falo hoje. Eu falo aquilo que eu vejo. Fica então, tranquilo. Ninguém vai. Qual é a igreja desse? Como é que é o bispo o quê? Qual é esse? Aquele mulatinho. Um mulatinho bem fininho como eu, assim. Assane? Não, um mulatinho que anda aí. Que foi abençoar para não haver mortes numa igreja ou não sei o que, mas depois houve na mesma. Sequestro. Sim. Então, aquela Bíblia é uma espécie de instrumento. Não, mas é um instrumento que é para reger uma determinada sociedade. Eu não estou a dizer que é mau de todo. Mas é útil. Não é o último. Não, é útil. É útil. Mas já não é útil nos últimos tempos. Por quê? Agora o que é útil é a Constituição da República. Ok. Já não é útil, por quê? Porque essa coisa do fanatismo que disseste, eu até fiz uma pequena cábula. Ok. No fanatismo você não pode questionar. Deixa-me ler as definições, como eu sabia que vinha ter com muitos religiosos. Que é para não me questionarem. Ok.
Eu vou ler as definições. Exato. Yeah. Então, aqui diz o seguinte. Oh, foi no outro sítio. Desculpa. Aqui diz o seguinte. Religião é um conjunto estruturado Exato. de crenças e práticas. Eu até disse, eu perguntei sobre que tema viemos discutir que é para eu investigar. Foi por isso que eu investiguei e... Investiga, Dopas. Eu pensei Exatamente. que tudo que fala é... Enquanto a crença, mas Exato. aquilo que eu falo é para eles não pensarem que eu estou a falar da minha cabeça. Exato. Está aqui. Enquanto crença é uma convicção pessoal Ok. ou coletiva de um grupo de pessoas. Por exemplo, nós somos da Malhangalene, somos conectados como bandidos. Aqueles da Mafalala são todos fumadores. Por exemplo, são crenças que as pessoas nem são todos. Agora, o fanatismo, como eu vou ler tal e qual está aqui, é a devoção cega. E você não pode questionar isso. Incondicional, extremista, a uma doutrina desprovida de senso crítico e intolerante com outras perspectivas. Quer dizer, você não pode questionar Deus. Não pode questionar Jesus. Aquilo que disseram é aquilo. Mas se é para não fazer Se isso... você fala, vai morrer. Mas está escrito Vai na no Bíblia. inferno. Quer dizer, você está vendo o que eu disse? É ameaça tudo aquilo. Não questionar é uma ameaça. Claro, se a questão está contigo, você não pode perguntar. Diopio, como é que vai... Isso é o que os políticos fazem. Desculpa-me, vou interromper isso, já não preciso disto. É assim. O dicionário tem várias palavras, Exato. mas o governo vem dizer não fala. Você despoja as palavras no dicionário, como eu não posso falar? Está escrito ali que você é ladrão. E eu vejo o ato, procuro o significado de ladrão, vejo o ato e te chamo de ladrão. Por exemplo, se for um político, vai dizer que é um insulto. Agora tem que fazer clique no Dopas. Mas aquele ato que você cometeu é de ladrão. É de ladroagem, sim. Então eu não posso falar por quê. É o que a Bíblia faz. Então a Bíblia e o Conselho Constitucional e a política. Dopas, a Bíblia é um livro de autoridade divina. Não, como vamos mas questionar um Deus? funcionou nos tempos, já não funciona agora. Aquilo funcionou nos tempos dos canibais. Ninguém pode comer o outro, ninguém tira a vida do outro. Hoje em dia temos a lei, que a Bíblia transformou-se na lei da Constituição. Exato. Já não precisa, ou a Bíblia tem que ter um Novo Testamento. Mas tem um Antigo e tem um Novo Só que Testamento. esses na vêm Bíblia. alterados, cada um puxa para o seu lado. Ok. E não puxa bem. Dopas, de que forma vive sem um manual divino? Algo que possa lhe guiar para a vida eterna. Como é que vive dizendo que não podemos seguir esse que é o manual da vida? Não, Porque está lá o escrito. manual da vida é a Bíblia. Mas só que muita gente, como os pastores ou os crentes aqui, estão todos... Eu quando vejo, assisto algumas vezes, assisto muitas vezes os programas, Exato. quando e outros. Dizem, mas o Velho Testamento diz que o Velho Testamento tem que ser adaptado. Ok. Porque a realidade hoje é outra. Ok. Por exemplo, nós aqui há uma contradição que nós fazemos conosco mesmo. Exato. Deus diz que fornicação é pecado. É pecado. Mas aqui temos os islãos, temos os moçambicanos que andam a dizer que a minha religião me deixa eu ter 6 mulheres. Ok. Então, está a contradizer com tudo que é aquela nossa realidade atual. Então essa Bíblia já não serve. Tem que ser adaptada. Porque Exato. eu não posso ser polígamo e não ser chamado de fornicador. É normal numa casa existirem pessoas boas e pessoas más. Então não pode ser uma questão de inutilizar a Bíblia porque uns não creem. Não, eu outros... não falei de inutilização. Exato. Eu falei de cancelar aquela última Bíblia, renovar e verificar os pensamentos atuais de acordo com a nossa realidade atual. Dopas, aquela Bíblia é uma Bíblia divina, é algo sagrado, é Deus que Não é, escreveu aquilo. não é nada disso. Como é que vamos fazer escreveu algo novo? nada. Deus não tem mão, é invisível, não sei o que, não tinha caneta naquela altura. Ia escrever como? Você dá- Dopas tem alguma crença? Acredita em alguma coisa?
E qual é esta crença que Dopas tem, se é que tem? É obrigatório ter crença? É a pergunta que eu vou fazer para ti. Ou você vive consoante a tua realidade, aquilo que te rodeia? Eu não sou obrigado a ter nenhuma crença. Eu sou um Mas músico. acredita em Vou alguma cantar, coisa, agrado Dilby. as pessoas, faço o papel de palhaço e já está. E para onde é que Dopas acha que vai depois da sua morte? Eu não preciso ir para nenhum sítio. Qual sítio? Você quando morre, você apodrece. Não está aí casa mortuária esse problema que está a acontecer agora, que andaram a desligar as máquinas. Exato. Desligaram o ar-condicionado. Todo mundo apodreceu lá. Agora nem os familiares querem levar. Desculpa, como chama o pastor? Está a ver, pastor Pedro morre. Até familiares dizem, está a cheirar mal. Não queremos mais isso, não queremos mais. Dopas, a Bíblia diz que quando você morrer em pecado, assim como Dopas, bebe, vai ali, encanta as pessoas, tudo mais, após a sua morte, a Bíblia diz que você está predestinado ao inferno. Ou seja, vai prestar conta. Eu nem sei o que é isso de inferno. Vai Eu não... prestar contas a Deus. Sabes o que eu vou te dizer sobre a morte? Deixa-me beber água. Assim. A morte é assim. A morte eu vejo como um sítio quieto em que você não vai acordar com o barulho de ninguém. Vai ficar sossegado num sono eterno. Nem vai sentir aquela formiga a te picar. Você está numa boa. Então eu não tenho medo da morte. Ninguém tem que ter medo da morte. A morte é um descanso desta batalha que nós temos que fazer aqui todos os dias. Vocês dois estão aí porque precisam receber. Exato. Mas se vocês estivessem bem, nem iam precisar vir aqui. Agora, vocês têm família para suportar. Agora imagina a morte, como um relax. Dopas, só a última questão, depois passamos para o pastor. A Bíblia diz o seguinte: naquele dia, todos os pequenos e os grandes irão diante do Senhor, e todos serão julgados consoante as suas ações. Tudo que você faz aqui será objeto de julgamento. Mamene, isso que você está a fazer, está a ler um livro. Da palavra de Na Deus. minha palavra universidade sagrada. católica, onde eu passei, tinha um docente chamado Pedro, Exato. português. E ele dizia assim: eu não venho vos ensinar nada, a não ser ensinar a pensar. Porque Exato. nem tudo que você lê deve crer ou fantasiar ou acreditar nisto. Não é possível Exato. que você, por exemplo, estás a ver os alunos, tivemos problema com o Ministério da Educação e Cultura agora. Já mudou o nome, agora é Ministério da Educação e Cultura. Livros errados. A dizerem que o Rio Limpopo está não sei onde. A escreverem mal. Está a apanhar? Exato. Então, quer dizer que os nossos filhos, aquilo foi uma polêmica, ainda é uma grande polêmica, porque os nossos filhos têm que crescer a acreditar Exato. naquilo. Então, o meu docente explicou uma coisa. Por isso que existe a tese, chama-se o quê? Só que a maioria dos docentes também, desculpa a expressão, são burros daqui. Por quê? A tese é que você vai pegar num livro, vai ler e vai confrontar com a tua ideologia. Exato. Isto é verdade, isto é possível ou não. Se esses livros continuarem assim com a ministra da Educação que temos agora, os nossos filhos serão totalmente burros forever. Porque os livros estão errados. Já corrigimos. Não. Ainda estão aí os livros. Exato. Então é isso que eu estou a falar sobre a Bíblia. A Bíblia e a lei são importantes para a convivência social. Mas não para uma vida Não, mas pessoal não. e espiritual. E aquilo ali faz parte do teu crescimento até um certo nível. Eu agora vou fazer 47, 46 anos. Exato. Eu já não preciso desses livros. Mas há quem precisa para o seu crescimento. A juventude. E Dopas precisa de o quê? Se não precisa mais desses livros para viver. Eu já estou numa idade em que tenho uma convicção feita, já tenho uma ideologia própria. Não preciso de nenhum livro para me dizer o que está certo ou errado. Ok? Eu já sei. Já sabe. Sim. Não precisa de nenhum... Eu já estou no fim da segunda idade. Primeira idade, do 0 ao 25. Segunda idade, do 25 a 50. Mas a Bíblia aqui não menciona uma idade, só diz Não, todos mas aqueles é que você chega numa fase
em que já adquiriu muito conhecimento, não só com livros, com a própria vida, na rua, na estrada. Em que você já sabe como as pessoas são. Exato. A Bíblia não te ensina a desconfiar. Os livros na escola. Ninguém te ensina a desconfiar. Você aparece com bom tom, ri para mim aí na rua. Estamos a burlar. Isso quem te ensina é a estrada. Nem todo conhecimento vem dos livros. Exato. Muito bem. Obrigada a Diopi por sua explanação em torno do nosso tema, que estamos a falar aqui entre a fé e o fanatismo religioso. Afinal de contas, onde é que termina a fé e começa o fanatismo? Eu gostava de passar aqui a palavra para o evangelista Pedro Mabunda. Eu gostava de saber de si, até que ponto defender a verdade bíblica pode se tornar intolerância? É isso aí, ok? Tá bom o debate, né? Segurar aí a questão, Mana Flora, né? Exato. Eu gostei muito de Dobas, né? Porque a primeira intervenção dele, ele falou sobre a questão de história, ok? É um ponto muito essencial ao qual nós podemos olhar sem buscar, digamos, o fanatismo, que é Bíblia, assim podemos dizer, ok? Falou sobre a questão de religião aqui em África e tudo. Mas deixa eu esclarecer uma coisa. Se eu for perguntar para quem está em casa quem é cristão, acredito que meio mundo levantaria a mão dizendo que é cristão. Exato. Jesus Cristo, quando ele veio aqui na terra, ele não fundou nenhuma religião. Quando ele veio aqui na terra, não fundou o cristianismo, não fundou o catolicismo, não fundou o islâmico. Jesus Cristo não fundou nenhuma religião. Porque o objetivo fundamental de Jesus não é a religião. A religião é uma coisa que foi criada pelo homem. Agora, vejamos, quando nós estamos a caminhar na Bíblia Sagrada, nós encontramos a Bíblia nos falando no livro de Atos, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Ora, eles não levantaram a mão dizendo que nós somos cristãos. As pessoas olharam o comportamento deles, o caráter deles, a atitude deles e falaram que aqueles se parecem com Cristo. Daí veio o nome cristão. Exato. Foram chamados de cristão pela primeira vez na Antioquia. Agora, foi se espalhando, assim como o Dobas falou, que um certo grupo de pessoas ali falou de uma falada e tudo, ok? Foi se espalhando o nome deles, sendo que cristãos, por causa do comportamento. Ou seja, eram pessoas que eram semelhantes a Jesus, eram semelhantes a Cristo. Em termos de que não estamos a falar de milagres, estamos a falar em termos da convivência. Eram semelhantes a Cristo. Por isso que foram chamados de cristãos. Por isso, hoje em dia, quando nós estamos a perguntar, você é cristão? Automaticamente alguém está a dizer o seguinte: você é parecido com Cristo. É isso que a pessoa quer saber. E muitas vezes nós acreditamos que sim, somos cristãos porque acreditamos em Deus. Olha, a Bíblia vai falar o seguinte: até os demônios acreditam em Deus. Mas os demônios. Exatamente. Acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas não quer ser salvo. Ou seja, a nossa crença não quer dizer que nós somos salvos por causa da nossa crença. Agora, o foco fundamental aqui é o cristianismo. Okay? Agora, quando nós estamos a falar de cristianismo, automaticamente estamos a falar de pessoas que vivem, têm um comportamento, tem um caráter que se aproxima de Cristo. Agora, se eu perguntar novamente de novo, perguntar novamente, você é cristão? Com certeza agora você vai parar e pensar se de fato eu sou cristão, ou seja, você imita quem? A sua vida, somos olhar a sua vida, quando você para e olha a sua vida, você imita quem? Então, se você acha que você não imita Cristo, não tem já a capacidade de você dizer que você é cristão, porque não está a imitar Cristo, certo? Exato. Agora, mediante isso, o que eu quero dizer é o seguinte: quando os discípulos foram chamados de cristãos e eram imitadores de Cristo, sabe o que aconteceu? Ao crescimento do cristianismo, eles foram para a Europa. A Europa era um continente bárbaro, ou seja, não havia lei, roubavam tudo mais, destruíam aquela coisa toda ali. Exatamente. Mas foi o cristianismo, segundo a história, não segundo a Bíblia, nem segundo a minha cabeça. Quem gosta de história sabe muito bem. Segundo a história, foi o cristianismo que chegou na Europa, educou a Europa. E é o continente mais rico que nós vimos na atualidade. Se formos a ver na história, é segundo ao quê? Aos verdadeiros cristãos. Exato. Agora, para quem usa, por exemplo, a roupa, para quem pode ver o seguinte, vamos dar por exemplo de prata. Na prata existe o falso
e o verdadeiro. Só que o fato de estar excesso de prata falso, acabam de dizer o seguinte: até o verdadeiro é o que? É o falso, certo? Agora, estamos a dizer o seguinte: o cristianismo de verdade educou a maior e melhor civilização que nós já vimos na atualidade, aliás, em toda a história da humanidade. Agora, quando chega em África, com quem temos a falar aqui, quando chegou à África, em África com os colonizadores, Tomás e tal, se formos a ver no início, até que dava bem, porque o que acontecia? Tinha escola, ele disse que se formou na escola o quê? Católica, percebes, né? Que trouxeram os amigos portugueses. Agora, o problema foi quando nós pegamos e começamos a interpretar mal para o nosso próprio ego, para o nosso próprio crescimento, não pelo bom crescimento do cristianismo. Por isso existe essa confusão, existem pessoas que não querem saber nada de cristianismo. Por causa disso, por quê? Por causa de pessoas que pegaram de cristianismo e fizeram de negócio. Não porque não existe o verdadeiro cristianismo, existe de fato. Não porque não existem pessoas que de fé, existem de fato. Só que o excesso da facilidade dos pessoas fáceis nos faz duvidar e faz com que talvez, não sei, mas é meu ponto de vista, não querer ser o cristão. Existe um escritor, não esqueci o nome, indiano, que durante muito tempo ele ouviu falar de Cristo, falou que Cristo faz aquilo, Cristo é maravilhoso e tudo, e foi visitar numa igreja. Quando chega na igreja, ouviu a pregação, ficou maravilhado. Mas, depois do culto, ele sofreu discriminação. Ele ia para o culto e sempre sofreu discriminação. Ele escreve um livro dizendo o seguinte: hoje eu não sou cristão não por causa de Cristo, mas por causa dos cristãos. Ou seja, o problema está com quem? Com nós pessoas, não está no cristianismo. Exato. Está com nós pessoas mesmo. Agora, para eu entender melhor isso aí, só levar uma faca aqui, entregar o Dobas, eu pegar a faca, ele pegar a faca. Cada um pode ter um pensamento diferente mediante a faca. Se ele levar a faca, pode pensar em esfaquear cacá. Levar a faca, pensar em cortar tomate. Levar a faca, pensar em cortar couve. Levar a faca, pensar em fazer banandrice na rua. O problema está na faca ou está na pessoa? Está na pessoa. Exatamente. O problema está aí. Às vezes, agora, o Dobas está aqui, estamos a falar da Bíblia, ainda vamos debater ainda, né? Agora, falo por exemplo da Bíblia. Muitas vezes o problema não está com a Bíblia, nem muitas vezes. O problema nunca esteve não na é Bíblia. A Bíblia. Nunca Mas esteve sim na Bíblia. é o É ser com a humano. pessoa que pega a Bíblia e interpreta muito mal. Ok. O Dopas disse que temos que inutilizar a Bíblia porque já não serve nos dias de hoje. O que é que você acha? Atualizar. Temos que atualizar a Bíblia, mas a Bíblia diz que quer aumentar um ponto e tirar um ponto, este comete pecado. Ou seja, não se pode alterar nada, nem mudar nada. Como é que olha para esse O posicionamento? ponto de vista de Deus, mas para chegar nessa parte aí, vai dizer que é por causa da ameaça que falou nisso. É uma pergunta. Não é por causa da ameaça, é que essa Bíblia foi escrita e foi concebida nos tempos remotos, Exato. em que ainda havia canibalismo. Isso, ok. E não sei o quê. Então é preciso atualizar, porque as pessoas evoluem e mudam. Todos nós sabemos que não podemos comer carne de uma ou outra pessoa, mas cabrito podemos comer. A Bíblia foi criada naqueles tempos e não se modificou muito ao ponto. A Bíblia, por exemplo, não menciona, a Bíblia atual não menciona as redes sociais, nem os telefones. Hoje, nós temos tudo virado para a tecnologia. Resumindo, a Bíblia não tem nada a ver com então, tecnologia. Dopas quer que essa a Bíblia está atrasada Então, Dopas... pouco. Deixa eu te oferecer A Bíblia está atrasada. vista. Um pouco. Deixa eu te explicar um outro ponto de vista mediante o seu raciocínio, ok? Ao falar que a Bíblia foi eu até entendo o seu ponto de vista, né? Olhando desse lado daqui é até lógico, certo? Agora, veja comigo. A Bíblia, nós encontramos na Bíblia as leis. O que muita gente fala sobre a questão de atualizar, principalmente se fala sobre a questão de leis, certo? Só que, vejamos, na Bíblia Sagrada nós encontramos diversos tipos de leis. São leis cerimoniais, leis civis e outros tipos de leis que eu esqueci que não sou obrigado a lembrar de tudo também. Agora, com isso, eu quero dizer o seguinte: as leis que serviam de fato para aquele tempo de canibalismo, com certeza foram leis que foram colocadas temporalmente e saíram. Só que as leis que aqui na Bíblia não existem, só as mesmas. Por exemplo, no livro de Êxodo, vem dizer o seguinte: não matarás. Isso serve até hoje. É por isso que eu estou a dizer que algumas... porque é assim, a Bíblia
mudou para o livro, o coisa da Constituição, né? A lei da Constituição penal, Exato. que não matarás. Então está a dizer o quê? Ninguém pode matar. Quer dizer, é a Bíblia que está a dizer ninguém tem direito a tirar a vida do outro. Mas isso já não precisamos da Bíblia. É que Mabunda. Dopas, em Já não algum precisamos momento, da Bíblia está para a isso. utilizar as Mabunda. escrituras sagradas. Você esqueceu. Já não precisamos da Bíblia, se forem a ver. Você falou que... Dopas, a Bíblia, deixa só, a Bíblia é uma lei de Deus para com o homem que ele fez. Essa coisa de Deus, espera aí. Eu primeiro não... Deixa na Dopas eu conversar com ele. Não tem nada a ver. É assim, lei de Deus, Deus não escreveu nada. Isso foi uma pessoa que escreveu uma coisa, ok? Mas ele inspirou as pessoas para Ou seja, que Deus pudessem falou- Não, eu não escrever. estou a dizer que fez mal. É preciso perceber. Eu estou a dizer que tem que atualizar. Quais são os Porque pontos se que devem eu atualizar? quiser ler esse livro que tem 500 folhas, essa brincadeira pesa 2, 3 quilos, eu vou no telefone que nem meio quilo pesa. Tá bom, quais são as coisas que devem 500 atualizar? gramas só. Quais são as coisas Mabunda, eu devem que ser faço atualizadas? as perguntas. Nós é que fizemos as Tem que se perguntas. atualizar. Sim. Tem que se atualizar. É assim. O contexto é assim. Mesmo as leis, a legislação de todo mundo, a moçambicana, devem ser atualizadas de acordo com o momento em que, em função do desenvolvimento do Quer dizer, próprio país. Se hoje chegou o TikTok, amanhã chegou o Instagram, a Bíblia também tem que colocar Não, isso não lá. está aí o governo a dizer que agora vai limitar. Não, a o Bíblia tem que uso, falar disso. O uso, não está aí o governo a dizer que vai limitar o uso Não, da Dopas, informação. deixa eu dizer uma coisa, Dopas. Está a dizer que a Bíblia deve se atualizar conforme o estado atual do É nosso porque país. os nossos filhos não vão entender a Bíblia. Aquilo é tudo castigo que está escrito na Bíblia. Se nós, por Se exemplo... você não faz isso, queima no inferno. Se você não faz isso, arde não sei aonde. Se você não faz isso, não vai para o céu. Sítios que você nunca há de ir. Mas a Bíblia já menciona os caminhos. Qual? A Bíblia já mostra os caminhos para ir para o inferno. Jesus era um gajo. E tinha bradas. Eu chamo aquilo de bang entertainment. Vocês chamam aquilo de discípulos. Bebiam together. Ele morreu. Então o nosso bang, da bang entertainment, era bang. Ficaram os discípulos dele. Então não é para nos chamarem Dopas de está a semelhar o nosso irmão falecido Bang com Oh, Jesus. Jesus! É igual a Jesus? Está a dizer O que é bem que ele fez convém para o ter entretenimento santo. nesse país? Não é o que ele fez para... Não é aquilo que Jesus fez Jesus para salvou. Jerusalém? Jesus curou as pessoas, salvou. Então, E o que- Bang também fez muita coisa que agradou muitas pessoas. Ok. Através de nós. Como dizem que Jesus fez aquilo através dos seus discípulos. E Dopas Bang fez o quê? Dopas se considera um Não é a discípulo. mesma coisa. Dopas se considera um discípulo que está... Ainda agrado as pessoas e ponho as suas... a derramar as suas lágrimas como um sentido de cura. Isso é bom. As pessoas têm que chorar. Não viram a própria a mulher do Bang que disse, fez um vídeo até dizer que chorar é bom. Ok. Então, Jesus, Tá bom. Jesus morreu e ressuscitou. Jesus embebedou muita gente. Bebedou? Por que que tinha que transformar a água em vinho? Por que que não ficou com água? Muito bem. Não, mas é for real, Zé. Por que que Muito tem bem. que ficar grosso por quê? Tu necas, Manuel, que tem a dizer. Ah, O debate está muito quente. Bem, primeiro frisar que este debate não visa combater a fé e antes de tecer qualquer comentários, gostava também de definir alguns conceitos Tenha que bondade. possam nos nortear para que entendamos onde é que estamos a caminhar. É Eu muito gostaria também que explicasse, depois da sua definição, aonde é que nós podemos enxergar em torno da fé e o fanatismo. Quando é que nós estamos diante de um fanatismo e quando é que nós estamos diante de uma fé? Exato. Muito obrigado. Conforme dizia, é importante definir o que é fé. A fé é a certeza das coisas que não se vê. É a convicção de algo que ainda não temos a certeza de algo não apalpável, que esperamos receber. E temos a crença. O que é a crença? A crença é a convicção
a crença, ela é diferente da fé. A fé, toda fé pode ser uma crença, mas nem toda crença pode ser fé. Por quê? Porque a crença, temos a crença cultural, temos a crença religiosa, temos a crença social. É importante também definirmos o fanatismo. O que é o fanatismo? O fanatismo é quando estamos diante de uma adoção de uma postura inquestionável e tornamos uma verdade por absoluta, sem questionamentos, sem espaço para diálogos e sendo o indivíduo a detetora de toda a razão absoluta. Então, é importante termos essas três definições. Agora, indo para a questão que me fora colocada, estamos diante de fanatismo quando temos diante do meio cristão, do meio religioso, atitudes que vão contra as normas sociais. Contra as normas sociais, falo de aquela pessoa que torna-se avessa à própria família. Discrimina a família porque a família não pratica uma determinada religião. Aquela pessoa que não aceita questionamento. Aquela pessoa que chama o seu líder religioso de pai. Estamos diante de um fanatismo. Aquela pessoa que já coloca uma imagem e de uma certa forma acaba sendo idolatra o seu líder religioso. Então, diante dessas nuances, estamos mediante a um fanatismo religioso. O fanatismo religioso ele é muito prejudicial. E temos também uma fase mais perigosa que pode atentar à vida dos cidadãos, que é o extremismo. Okay. O extremismo é a fase mais perigosa do fanatismo. É o fanatismo, mas já mais radical. Temos pessoas que matam por conta do extremismo, que é uma fase do fanatismo. Então, é importante questionarmos, porque a própria Bíblia diz: examinai as Escrituras. Hoje em dia nós temos visto pessoas que abandonam inúmeros tratamentos. Por exemplo, a pessoa está fazendo um tratamento antirretroviral porque o líder religioso disse que a pessoa está curada, não precisa medicar mais, e a pessoa abandona aquele tratamento porque o líder assim recomendou e a pessoa não questionou. Mas esta posição, ela é correta? Esta posição não é correta. É muito importante questionar. É importante questionar porque a fé e a ciência andam juntas. A ciência, Deus inspirou o homem para que tenha sabedoria e deu sabedoria ao homem para que possa usar dessa ciência para ajudar as outras pessoas. Então, se Deus já inspirou a pessoa, já deu a ciência, o conhecimento ao ser humano, é necessário sujeitarmos às leis naturais, que são os hospitais, no caso de uma pessoa que esteja enfermo. Temos que questionar sempre uma atitude, se é bíblica ou não é bíblica, uma direção que não vai de acordo com a palavra de Deus, para não termos casos de reincidência, casos de agravamento, porque geralmente o que acontece em casos de pessoas que abandonam o tráfico, a pessoa até vai onde de Santara, pode até ir, vai testar e testa negativo. Isso por quê? Porque veio durante um ano a fazer o tratamento antirretroviral. E este tratamento chega a uma fase em que a carga viral é indetectável. A pessoa pode testar, não vai testar positivo, vai testar negativo. Pode testar durante um tempo, não vai testar negativo, porque as cópias do HIV estão mais para baixo. E estando as cópias baixas, é impossível de detectar. E após a visão do líder religioso, a pessoa faz o teste e pensa que não, realmente estou livre disto, e chega uma fase que as cópias multiplicam-se e agrava-se o estado daquela pessoa. Então é muito necessário sempre questionar e perguntar se isto é fé inteligente, é fé saudável ou é fanatismo religioso. Muito bem, agradecemos aqui a sua explanação, ativista Atoné Castro Macuacua. Deixa-me passar aqui para o Iraquiza Nelson e gostava de saber de si o que é que entende sobre fanatismo, não só também se a fé
ela é incomparável com o pensamento racional, ou não? Perfeito. A definição da palavra fé, o meu colega já disse, também o Dopas também falou. Se nós usamos a fé, primeira coisa devemos saber de onde vem essa fé. Porque a fé é ter a certeza das coisas que você não pode ver, mas você deve acreditar que é real, quando não sabe como e de onde vem. Então, se nós falamos sobre a fé que nós todos devemos ter vem do Eterno, o Eterno que criou o céu e a terra. É muito errado ter fé acreditando numa coisa que você não sabe de onde vem. Porque fé eu devo acreditar cada coisa, não. Isso está errado. Eu vou dar um exemplo que o meu colega do painel, que disse aqui sobre o cristianismo. A maioria acredita no cristianismo, mas não sabe quem estabeleceu o cristianismo. Se for a pesquisar quem estabeleceu o cristianismo, vamos descobrir que o cristianismo, ninguém que pode acreditar no cristianismo. Por quê? Nem a pessoa de Cristo. Por quê? Se for acreditar, você não pode acreditar Cristo. Cristo, na tradução que nós temos... Está a dizer que não se pode acreditar na pessoa de Jesus Cristo. Vou chegar até aí. Ok. A palavra Cristo, na tradução grega, significa ungido. Na tradução grega, significa ungido. Agora, ungido não é somente o tal Jesus. Ungido não é somente o tal Jesus. Então, aonde nós vamos acreditar? Vamos acreditar no mensageiro. Então, esse mensageiro tem nome. Até a Bíblia diz que foi dado um nome que ultrapassa, que está em cima de todos os nomes. E qual é esse nome? O nome Jesus não está em cima de todos os nomes. Porque temos o Jesus, vários Jesus aqui no mundo. Então, não significa que esse Jesus não está em cima de todos os nomes. Então, aí é prova que nós devemos primeiro pesquisar o que se chama cristianismo. O meu colega diz que em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Bom, Antioquia é onde? Antioquia era a capital dos gregos. Quem são os gregos? São os europeus. Então, os gregos, não tinham fé. Nem conhecia o Eterno. O que fazia? Colonizava as pessoas. Resumindo a pergunta que a Flora fez, está a querer dizer que nós não devíamos seguir a Cristo Jesus? Está certo. Não devemos seguir? Ninguém, hoje em dia, que eu estou a dar essa informação, que pode crer em Jesus. Não podemos crer em Jesus. Ter fé em Jesus. Por quê? Se a Bíblia nos diz que o nome está em cima de todos os nomes, será que o nome Jesus está em cima de todos os nomes? Não. O que é que nós fazemos? O que é que nós fazemos? E por que Dopas começa com a letra D? Não, meu nome verdadeiro começa com a letra A. Por que Jesus não pode começar com a letra J? Porque está lá atrás. Está lá atrás. Só por causa disso. É porque estamos a adorar uma pessoa. Exato. Entendeu? Devíamos adorar Por o quê? exemplo, é assim. Vou explicar, camarada irmão. Sim. Nós não devemos adorar as pessoas. Devemos adorar os feitos.
Isso é, por exemplo, a adoração das pessoas. Nós Exato. hoje em dia chamamos de quê? Heróis. Não é isso que a gente faz. Jesus disse- Em vez de a malta dizer, em vez de nós dizermos Jesus foi um herói, porque ele foi um herói, no meu sentido De análise, exato. no meu sentido de análise, Jesus foi um herói. Porque ele evitou alguns males e já era contra algumas práticas no passado. Mas não é para adorar a ele. Já passam 2026 anos, ainda estamos a adorar uma pessoa. Então, já a Bíblia diz o seguinte: ninguém vai ao Pai sem antes passar por mim. Jesus é que disse isso. Então ninguém vai à salvação, ninguém vai ao Pai, ninguém pode. Salvação é qual? Qual é essa salvação? Ok, a Bíblia diz o seguinte, no livro de Marcos 16, 17. Aquele que. Ide e pregai todo o evangelho a toda criatura. Aquele que querer será salvo. Isso não é obrigatório. Aí está a dizer obrigatório. Sim, mas ele disse: aquele que querer será salvo. Basta só crer. O pastor Você vai ir será pregar. salvo do quê? Da morte. A morte eterna. É o que está escrito aqui. Nós todos vamos morrer, deixa disso. Mas alguns vão para o paraíso. Epa, just a dumb- Eu estou a dizer uma coisa. Já alguém apareceu do paraíso e disse que eu estava no paraíso. Por isso a Bíblia diz no livro de Hebreus 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, você tem que crer mesmo sem ver. Tens que crer que Mas existe um é essa inferno. parte que eu questiono a ti. Por que você sente-se obrigado a acreditar numa coisa que você não vê? E não tem prova nenhuma disso. Dopas, a Bíblia diz o seguinte: É a Bíblia que diz. A Bíblia não é mais inteligente do que nenhum ser humano. posso ler a Bíblia o que diz aqui? Mas Diz assim, deixa, a Bíblia- a Bíblia- deixa ouvir eu, o que o Ira quis deixa eu dizer. terminar. O que é que Dopa está a falar? Está Exato. certo. Por quê? Se você acredita que você, quando morre, vai para o paraíso, nem tal a Bíblia não diz isso. Isso é o ensinamento protestante que apareceu aqui há poucos anos atrás a dizer